Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 7, meus irmãos. 2 Crônicas, capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso de número 11. 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 11. Leremos até o verso 16. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 11. Amém? Ou misericórdia? Ninguém gritou misericórdia, vamos em frente. 2 Crônicas, então, capítulo 7, a partir do verso 11, meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor. Vou só virar aqui porque eu estou na página que já não consigo ver o 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Vamos ler juntos, irmãos, o verso 12? De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Vamos orar. Deus, a tua palavra foi lida e nós, o teu povo, estamos aqui prontos para te ouvir. Pedimos mais uma vez que o Senhor use da tua graça, da tua misericórdia e fale conosco, nos edifique, nos fortaleça, que nós possamos, ó Deus, sair daqui renovados pela tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos olhar para esse texto, meus irmãos, para meditarmos com essa proposta, o Deus que ouve a nossa oração. É tão bom quando nós sabemos que tem alguém que nos ouve, alguém que se interessa pela nossa causa, pela nossa situação. Há quem diga que há uma diferença entre ouvir e escutar, ou escutar e ouvir. Eu sempre confundi. Desde a época da faculdade, a professora às vezes falava assim: não, Paulo, você está confundindo aqui o ouvir, o escutar e ouvir, e algumas vezes nós conversamos sobre isso e acabou ficando, mas se é o sentido de escutar, você escuta como escutar, se é o ouvido de ouvir, se ouve como ouvir, porque há uma diferença entre ouvir e escutar. Às vezes quando nós éramos criança, quando tinha algum barulho, e a mamãe falava assim: escuta, escuta, presta atenção, escuta. E então a gente dava atenção para aquilo, a gente prestava atenção no que estava acontecendo, para então identificar que barulho era aquele. Escutar é dar atenção, é prestar atenção, é se envolver com, é sentir a situação de quem fala. Por isso que tantas pessoas têm procurado a ajuda da psicologia, porque psicólogos são treinados para escutar, e escutar com atenção, e dar atenção. Normalmente quando você, não sei se você teve a experiência de estar num consultório de um psicólogo, uma psicóloga, normalmente o psicólogo faz essa posição, e essa posição comunica: eu estou te escutando, eu estou à sua disposição, fala. As pessoas precisam de quem possa lhes escutar sem julgar, sem condenar,
sem emitir juízo precipitado, e as pessoas se sentem à vontade. Muitas angústias, meus irmãos, são substituídas quando nós temos a oportunidade de conversar, de falar com alguém. Por isso que a terapia tem sido algo que tem ajudado pessoas no mundo inteiro a resolver muitos conflitos, muitas situações da sua vida. Embora a terapia seja algo muito bom, muito proveitoso, e eu recomendo a você que faça uso, isto é uma forma de tratamento, mas embora seja muito boa a terapia, embora é muito bom você ter um psicólogo que te ouça, mas toda medicina é limitada. Todo recurso de tratamento humano tem suas limitações, mas a escuta divina, a atenção que Deus dá para os meus e os seus problemas, para as minhas e as suas situações, é a escuta mais perfeita que existe, porque é o Deus que nos criou, é o Deus que nos formou, e é o Deus que tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Ninguém pode te escutar com tanta perfeição e com tanto poder como Deus. Tem um corinho antigo que nós cantávamos quando era criança, conta para Jesus onde está a sua dor. Fala para Jesus. Temos um Deus que nos ouve, meus irmãos, e temos um Deus que presta atenção naquilo que nós falamos. Essa foi a resposta aqui do Senhor para Salomão, versículo 12, de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração. O que está acontecendo aqui, meus irmãos, é que logo depois que Salomão termina de realizar o grande sonho do rei Davi, que era construir em Jerusalém um templo, um local onde pudesse ser habitação do Senhor, pelo menos de modo simbólico, representativo, para que o povo pudesse ter um local de identidade. Aqui é o local de adoração, aqui é a casa do Senhor. Depois de ter então realizado esse sonho, o capítulo 6 aqui nos diz que Salomão se pôs a orar diante do Senhor. E diz o texto aqui que Salomão fez um púlpito, e então ele subiu aquele púlpito, se ajoelhou diante do povo, diante de toda a congregação, porque foi uma grande festa, e o povo celebrou a consagração do templo por um longo período, mas naquele dia de dedicação, ele então se prostrou diante do Senhor, se ajoelhou diante do Senhor. E lá no capítulo 6, ele coloca uma série de situações pelas quais o povo poderia vir a passar. E para cada situação que ele apresenta diante do Senhor, a expressão termina sempre como: escuta a oração do seu povo, Senhor. Dá ouvidos à oração do seu povo. E eu quero destacar lá no capítulo 6, apenas alguns versículos aí para nós, que são versículos que estão relacionados com a resposta que Deus dá nesse texto que nós acabamos de ler. O verso de número 26, na oração de Salomão, ele diz assim: quando os céus se cerrarem, e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu dos céus, perdoa o pecado dos seus servos e do teu povo de Israel, ensina-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na terra que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhoto, lavras, quando seu inimigo o cercar em qualquer das cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhes conheces o coração, porque só
tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que te temam, para andarem nos teus caminhos todos os dias e viverem na terra que deste aos nossos pais. Aqui ele faz essa oração, e o texto que nós acabamos de ler, Deus então mostra para eles assim: eu ouvi a sua oração, eu ouvi quando você estava falando comigo, eu sou o Deus que ouço, eu sou o Deus que vejo, eu sou o Deus que sabe todas as coisas. Ainda a palavra nem foi pronunciada, e Deus já sabe o que está acontecendo comigo, Deus já sabe o que está acontecendo com você. Antes mesmo de você falar, Deus já sabe que tipo de oração você vai fazer. É aquele momento quando você chega diante do profissional de saúde e ele olha para você e ele já sabe: hoje a sessão vai ser um pouco mais pesada, porque hoje ela está com situações aqui que só pelo semblante dá para notar. Hoje a sessão vai ser mais leve, chegou mais feliz, chegou mais sorridente, me cumprimentou de jeito diferente. Se os homens nos conhecem tão bem, meus irmãos, quanto mais o Deus que nos criou, o Deus que no seio de nossa mãe, como diz o profeta Jeremias, nos teceu, como quem tece a lã, como quem faz algo belo e precioso. Então ele é o Deus que nos conhece. E para mostrar então que ele é o Deus que ouve, depois dessa oração, e aqui a oração de Salomão é longa e envolve muitas situações que são apresentadas diante do Senhor, e todas elas sob essa mesma súplica: ouve tu dos céus, contempla. O nosso Deus é o Deus que está no céu, o lugar da sua habitação, aquele lugar que quando Cristo foi exaltado, foi assunto aos céus, e diz o texto lá que ele assentou-se à destra de Deus Todo-Poderoso, de onde intercede por nós pecadores, porque sabe que nós somos homens e mulheres limitados. O Deus que está nos céus, mas é também o Deus que se faz presente com cada um de nós. É o Deus que está na congregação do seu povo, e é o Deus que está na individualidade, quando cada um, dentro da sua particularidade, dentro da sua necessidade, põe-se de joelho em oração diante do Senhor. Ele é o Deus que sonda, Ele é o Deus que ouve, e Ele é o Deus que responde. Então aqui, sob essa expressão, ouve tu dos céus, e o Senhor então diz: eu ouvi a tua oração, Salomão, eu ouvi e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Há um lugar de sacrifício para o povo de Deus. Hoje nós não oferecemos mais os sacrifícios, meus irmãos, que eram oferecidos no passado. Não queimamos animais, não derramamos sangue de animais, não temos necessidade de fazer nenhum ritual, porque o sacrifício perfeito, terminante, cabal, o único aceito por Deus, foi realizado por Jesus Cristo definitivamente. Mas muitas vezes, meus irmãos, nos apresentamos de forma sacrificial diante do Senhor. Minhas filhas de vez em quando usam uma expressão que diz muito, e a expressão que elas usam às vezes em algumas conversas nossas é: ninguém sabe como está o coração do palhaço. Todo palhaço é divertido, ninguém vai ao circo para ver um palhaço triste, ninguém clica lá às vezes num vídeo, olha o vídeo desse palhaço, nossa, mas que palhaço chorão, que palhaçada isso, mas ninguém sabe como está o coração do palhaço. Mas o Deus que criou a mim e a você, o Deus que sonda os corações, o Deus que esquadria a mente, o Deus que conhece o nosso deitar e o nosso levantar, Ele é o Deus que sabe exatamente como você está, exatamente como eu estou, exatamente como cada servo do Senhor está. Muitas vezes, meus irmãos, nós apresentamos o nosso sacrifício diante do Senhor. Muitas vezes a sua vida é o sacrifício.
O seu culto que você presta a Deus é o seu sacrifício. O seu louvor é o seu sacrifício. Haja vista que no livro de Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 15, nós somos chamados a oferecer sacrifício de louvor. Ofereçamos sempre a Deus sacrifícios de louvor, que são frutos de lábios que professam o seu nome. Muitas vezes, meus irmãos, é sacrifício. Muitas vezes você sai de casa com o coração rasgado. Muitas vezes você sai de casa quebrado. Muitas vezes você sai de casa com vontade de correr para o seu quarto, voltar para dentro de casa, apagar a luz e que ninguém fale com você. Desliga o celular, desliga a luz, desliga tudo, porque eu estou mal. Mas é quando nós estamos mal, é quando nós estamos quebrados, é quando nós estamos sentindo que parece que é o fim. É diante do Senhor que nós precisamos estar, porque Deus é o único que tem resposta para mim e para você. E a resposta de Deus não é talvez, a resposta de Deus não é mais ou menos, a resposta de Deus não é será, a resposta de Deus não é acho. A resposta de Deus para aquele pai que estava enfrentando um problema com o seu filho, e aí então ele chega diante de Jesus e fala assim: se pode, Senhor, faz alguma coisa para o meu filho? Se pode. Como assim se pode? Tudo é possível ao que crê. Muitas vezes nossa oração, meus irmãos, é apresentada com sacrifício. E aqui o Senhor coloca algumas condições, algumas situações que podem surgir. E se estas situações surgirem, o que fazer? Se Ele é o Deus que ouve, se Ele é o Deus que escolheu esse lugar para o lugar de sacrifício, e não é o templo físico, mas é o seu próprio coração, nós somos templo do Senhor, nós somos local de habitação do Senhor. Então onde você está é lugar de você oferecer sacrifício a Deus, é lugar de você falar com Deus, é o lugar de você lançar diante do Senhor toda a sua ansiedade. Então ele diz aqui, meus irmãos, no verso 13, respondendo lá a oração do versículo 26 do capítulo 6, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo. Presta atenção aqui, meus irmãos, a expressão, se eu. Tudo o que acontece na minha vida, tudo o que acontece na sua vida, é plano, propósito soberano de Deus. Mesmo as coisas boas, mesmo as coisas ruins. Muitas vezes nós associamos Deus a apenas coisas boas. Queremos um Deus que faça tudo bonitinho, do jeito que nós queremos. Mas aqui o Senhor está dizendo assim, pode ser, não estou dizendo que eu vou fazer, mas pode ser que eu cerre os céus de maneira que não haja chuva. Isso aconteceu no povo de Israel. Lembra que Eli orou ao Senhor e Deus cessou, e por 3 anos e meio não teve chuva em Israel. Eli orou de novo e o Senhor deu chuva, porque Deus é o Deus que controla as estações. Deus é o Deus que faz o sol sair, que faz o seu exército de estrelas saírem, todas bem contadas, de maneira que nenhuma venha a faltar, por ser Ele grande em poder e em força. Quem é como nosso Deus? Tudo está nas mãos do Senhor. Então, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, meus irmãos, a economia, praticamente 100% do movimento econômico era a vida rural. Eles viviam da terra, da produção. E se existe alguma coisa que é terrível para um agricultor, é uma praga de gafanhoto. E ele come tudo. Se eu permitir que venha escassez sobre a sua vida, se eu permitir que dias difíceis venham sobre você, não quero. Muitas vezes fazemos como criança, não quero nem ouvir isso. Já viu criança quando não quer ouvir aquilo que ela não gosta, tampa o ouvido, não quero ouvir. A gente fazia isso quando era criança, né?
Então eu não quero nem ouvir isso, eu só quero ouvir que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu peço, que eu imagino. Eu só quero ouvir que Ele é o Deus que criou o céu e a terra e que pode fazer grandes coisas. Mas e se Ele quiser te dar uma experiência difícil? E se Ele quiser permitir que algo difícil aconteça na sua vida? Deixou de ser Deus? Deixou de ser o Todo-Poderoso? Deixou de ser o Senhor da sua vida? Não, meus irmãos. Se eu permitir isso, e se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, se eu enviar peste entre o meu povo, se eu permitir, tudo é Deus, meus irmãos. Ele é o Senhor soberano, que tem controle absoluto sobre toda a terra. Quando nós entendemos que todas as coisas estão no controle, nas mãos e no poder de Deus, nós somos tomados de uma paz tão maravilhosa, que é aquela paz que o apóstolo Paulo diz que é a paz que excede todo entendimento humano. Pela lógica humana, você tem que estar desesperado. Pela lógica humana, você tem que estar triste. Você tem que chorar. O seu mundo tem que cair. Se você não confiar em Deus, sim. Se você não servir a um Deus soberano, sim. Se você não estiver na presença de um Deus que sabe todas as coisas e que não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, sim. Mas quando nós estamos na presença deste Deus, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, porque tudo está debaixo do controle das tuas mãos. Então tem aqui Deus dizendo assim: se eu fizer isso, presta atenção, se eu fizer isso, o que você deve fazer? Desesperar? Sair gritando pela rua? Desistir da sua vida? Abandonar tudo? Não. O que você precisa fazer é o que está aqui no versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o meu povo, que se chama pelo meu nome, é o povo de Deus que ele está dizendo: se eu permitir que não tenha chuva e que toda a sua plantação morra, se eu permitir que o gafanhoto venha sobre você e todos os seus recursos se acabem, se eu permitir que uma doença venha sobre você, se eu permitir que uma adversidade venha sobre você, o que você vai fazer? Desesperar? Entrar para o quarto? Chorar? Rasgar suas vestes? Acabou tudo? Eu achava que Deus me amava, eu achava que Deus gostava de mim, eu achava que Deus era poderoso, não, meus irmãos, Ele continua sendo. O que você precisa fazer é isso aqui: o meu povo deve se humilhar, o meu povo deve orar, o meu povo deve me buscar, o meu povo deve se converter dos seus maus caminhos. Humilhar-se diante do Senhor, meus irmãos, humilhar-se diante de Deus, é reconhecer a nossa pequenez, o nosso pecado, a nossa incapacidade, é reconhecer e dizer: Deus, eu não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor é Deus, e algum propósito o Senhor tem em tudo isso que está acontecendo, por isso eu coloco a minha boca no pó. Todas as vezes que o povo de Deus se humilhou diante do Senhor, Deus mudou a história. O mesmo Deus continua mudando a história. Se humilhe debaixo da potente e poderosa mão do Senhor, para que Ele, em tempo oportuno, te exalte. E é assim que nós somos chamados a continuar procedendo, meus irmãos. Humilhar-se diante de Deus é reconhecer que o controle está nas mãos do Senhor. Não é você que faz acontecer, não é você que tem a direção, não é você que muda a história, não é você que dirige o caminho, não é você que toma decisões, não é você que faz, é Deus. E esse é um Deus que muda a história. Portanto, humilhe-se diante da potente e poderosa mão do Senhor. Ele é o Deus que ouve, Ele é o Deus que está presente. Então o povo precisa se humilhar e orar, o povo precisa buscar o Senhor.
A ideia de buscar o Senhor aqui, meus irmãos, é buscar como quem quer de fato achar, é buscar com intensidade, é buscar como alguém que, enquanto não encontrar, não vai parar de buscar. Nossa oração precisa ser com perseverança. Quando a situação difícil veio sobre o povo de Israel, lá no cativeiro da Babilônia, no livro de Jeremias, no capítulo 29, e a partir do versículo 11, o Senhor diz assim: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, e são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Será que Deus mudou, meus irmãos? Será que Deus só falou isso para o povo de Judá, para o povo de Israel? Será que para os cristãos Deus não está falando isso mais? Será que para mim e para você essa palavra não vale mais? Será que os textos bíblicos são seletivos? Não, meus irmãos, a palavra de Deus é a mesma, ontem, hoje e o será para todos sempre. Então Ele é que sabe que pensamentos têm a nosso respeito, e são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Aí vem a mesma situação que é colocada aqui no verso 14, se o meu povo orar, e lá o texto diz, então eu é que sei, então passareis a orar a mim. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Você precisa falar com Deus, você precisa buscar a Deus. Quando Jacó lutou com o Senhor no Val de Jaboque, Jacó lutou a noite inteira, e ele disse: eu não pararei de lutar, enquanto a minha bênção não vier. Não desista, lute. Parece que está difícil, parece que está piorando, parece que quanto mais você corre, parece que mais o negócio corre de você. Muitas vezes, meus irmãos, Deus testa o nosso limite, e não há limites para quem crê em Jesus, não há limites para quem espera no Senhor, porque Ele é o Deus que pode fazer todas as coisas. Então, busque. O povo de Deus precisa buscar o Senhor, o povo de Deus precisa se converter dos seus maus caminhos, meus irmãos. Muitas coisas acontecem na nossa vida também, porque nós estamos andando por caminhos errados. Deus tem nos chamado a andar no caminho correto. Conversão é mudança de atitude, é mudança de comportamento, é mudança de direção. Talvez o que você precisa é mudar comportamento, é mudar atitude. Existe uma coisa que é ensinada nas terapias para que a pessoa possa vencer os seus dilemas, é mudanças, mudança de pensamento, mudança de comportamento, substituição de pensamentos. E no âmbito espiritual, esta mudança, meus irmãos, ela é ainda mais poderosa, porque quando nós tomamos a decisão, pela graça de Deus, de seguir a direção do Senhor, é assim que está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, e a partir do verso 18, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. O verso 18 diz assim, vinde a mim, e aí ele diz no verso 20, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Se nós ouvirmos a Deus, se nós buscarmos a Deus, Deus muda a nossa história. E então diz aqui o versículo, então eu ouvirei dos céus, então eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Deus que ouve, o Deus que perdoa, o Deus que sara, mas a sua cura começa com uma atitude de humilhação e oração. A sua cura começa com uma atitude de arrependimento e conversão. A sua cura passa por buscar a Deus. A cura espiritual, meus irmãos, é uma batalha pela qual nós travamos todos os dias.
todos os dias. A oração de ontem não serve para hoje. A oração de hoje não servirá para amanhã. Todos os dias você precisa falar com Deus. Todos os dias você precisa buscar a Deus. E muitas vezes, meus irmãos, quando nós estamos orando ao Senhor, vem as lágrimas, vem o quebrantamento diante do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Servimos a um Deus que é o Deus Todo-Poderoso, que ouve a nossa oração, que se preocupa conosco. Deus ouviu a oração do povo de Israel, que estava sofrendo no Egito. E lá em Êxodo capítulo 3, no meio de uma sarça que ardia e não se consumia, Deus chama Moisés para ser o libertador. E ele opera, pela graça de Deus, uma grande libertação na vida do povo do Senhor. Deus é o Deus que ouve a nossa oração. Deus é o Deus que ouviu a oração de Ana, quando Ana orou e disse: me dê um filho. E ela clamou, e Deus mudou a história, e Deus atendeu, e Deus fez um milagre. Deus é o Deus que ouve a oração. Deus é o Deus que ouviu a oração do povo, quando o povo estava no cativeiro babilônico, e Deus tirou o povo do cativeiro. O Salmo 126 foi composto para cantar, para celebrar, quando o Senhor restaurou a sorte do seu povo, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, nossa língua de júbilo, entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles, como efeito grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Deus faz águas poderosas virem no deserto, quando nossa alma muitas vezes está como um deserto, nós clamamos o Senhor, e Ele tem poder para fazer milagre. Refrigera-me a minha alma, Senhor. E é em oração que você encontra Deus. Fale menos com os homens e mais com Deus. Fique menos de pé e mais de joelho. Se humilhe mais diante do Senhor. A sua causa está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. O Deus que nunca perdeu e nunca perde uma batalha. O Deus que está lá no Salmo 46, é assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele então nos livra de toda e qualquer tribulação. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Deus é o Deus que nos ouve dos altos céus, e está presente conosco aqui. A promessa de Jesus foi: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É o Deus que está aí com você, naquele lugar de oração que ninguém pode te ouvir, no seu coração que às vezes nem as palavras você consegue colocar, a sua alma que às vezes só chega diante de Deus e chora. Tem momentos que eu dobro meu joelho para orar, eu não consigo nem falar, eu só fico quieto. O silêncio é ouvido por Deus, e Deus é o Deus que vem de maneira maravilhosa ao encontro de cada necessidade. Ele é o Deus que perdoa o nosso pecado, meus irmãos. Não importa o erro que você tenha cometido, não importa a falha que você tenha cometido, Deus é o Deus que perdoa, Deus é o Deus que restaura, Deus é o Deus que te diz: vá e não peques mais. Deus é o Deus que te cura. Talvez você está precisando de cura para a sua alma, cura para a sua vida, cura para o seu coração, cura para a sua família. Cura é em Cristo que nós encontramos. A medicina faz muitas coisas belas, maravilhosas, mas a obra perfeita só Deus pode fazer. Proste-se diante do Senhor, Ele é o Deus
que nos ouve. Se o meu povo, você é povo de Deus, que se chama pelo meu nome, você é chamado pelo nome do Senhor. Se humilhar, se humilhe, porque Deus é fiel, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Quero convidar o nosso Ministério de Louvor para nos dar um apoio aqui, e convidar você para ficar em pé, para que você fale com o Senhor. Feche os teus olhos nesse momento. Talvez você está aqui, e exista algo que está pesando o seu coração. Você que está em casa, participando desse culto conosco, ore conosco aí na sua casa. É tempo de falar com Deus. Ele é o Deus que nos conhece, Ele é o Deus que sonda o nosso coração, Ele é o Deus que antes que a palavra nos venha, o Senhor conhece toda. O Senhor é o Deus que retribui cada um segundo o seu procedimento. Mude o procedimento, mude a atitude, mude o comportamento. O povo de Deus precisa se converter, o povo de Deus precisa buscar o Senhor, precisamos orar, e Deus é o Deus que ouve, é o Deus que perdoa, é o Deus que sara. Fale com o Senhor, clame a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Fale com o Senhor, Ele é o Deus que te ouve, Ele é o Deus que está presente aqui. Santo é o nome do Senhor. Amém? Vamos cantar uma canção. Temos um Deus que não falha, temos um Deus que nos ouve, temos um Deus que não vai permitir que a luta nos mate. Essa luta não vai te matar. Esse problema não é maior do que Deus. Ele é o Deus que ouviu a oração no passado, Ele é o Deus que ouve a oração no presente, Ele é o Deus que mudou circunstâncias no passado, Ele é o Deus que muda circunstâncias no presente. Ore cantando essa canção. Aleluia. A situação, o controle ainda está.
Aleluia. Nos alegraremos em Ti, Senhor. Nos alegraremos em Ti, Jesus, porque sabemos que o controle está nas Tuas mãos. A nossa vida pertence ao Senhor, a nossa casa pertence ao Senhor, a nossa família pertence ao Senhor, este casamento pertence ao Senhor, este filho pertence ao Senhor, este marido pertence ao Senhor, essa esposa pertence ao Senhor, este pai, esta mãe pertence ao Senhor, este irmão pertence ao Senhor, este emprego pertence ao Senhor, esta empresa pertence ao Senhor. Tudo que temos vem das Tuas mãos, Pai, e nas Tuas mãos entregamos, Deus. Por isso, nessa noite, Pai, ouça a oração do Teu povo, ouça o clamor do Teu povo, ouça, Deus dos altos céus, a oração que se faz neste lugar. Perdoa, Senhor, o nosso pecado, sara, Senhor, a nossa terra, muda, Senhor, a nossa história. Ó Deus, Tu és o Deus que ouve, Tu sabes, ó Deus, o que está acontecendo com cada irmão, cada irmã. Tu sabes neste momento, ó Deus, o que cada um tem colocado em oração diante do Senhor. Talvez o Senhor está cerrando os céus, ó Deus, e tem havido escassez. Talvez o Senhor, ó Deus, tenha permitido que o gafanhoto venha migrar tudo, e às vezes, Pai, tem havido miséria. Talvez o Senhor tenha permitido que lutas e adversidades venham, e muitas vezes não entendemos porquê, mas nessa noite, Pai, lançamos diante do Senhor toda a nossa ansiedade, certos de que o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor disse, o Senhor fará, havendo dito, o Senhor cumprirá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra, e estarão atentos os meus olhos para a oração que se fizer neste lugar. Eu sei que Tu ouvistes a nossa oração, Senhor, por isso tudo está diante de Ti. Bendito seja o Teu santo nome, hoje e para todo sempre.